Continuando o estudo da teoria tridimensional do direito, lembrando que o tridimensionalismo pode ser dividido em tridimensionalismo genérico ou tridimensionalismo específico, e o tridimensionalismo genérico, também conhecido como tridimensionalismo abstrato, é aquele cujos elementos inseridos dentro do direito ou os fatores que formam a norma jurídica são analisados de forma não relacionais, salvo, obviamente, no caso da praxis, ou seja, quando atuando no mundo fenomênico. Esta teoria foi detidamente estudada na aula anterior. Nessa aula passaremos a estudar o tridimensionalismo específico, também conhecido como tridimensionalismo concreto ou dinâmico. Para essa teoria, os elementos do direito, qual sejam o valor, o fim e o dever ser, ou a norma, devem ser necessariamente analisados de forma interrelacional. Entretanto, para a análise dessa teoria, é importante apontarmos alguns axiomas estipulados por Miguel Reale. Esses axiomas estão relacionados ao elemento valor da norma jurídica. E para ele, o valor é constitutivo, gnoseológico e deontológico. Portanto, é um elemento constitutivo, ou seja, essencial, gnoseológico, portanto, parte de um estudo preliminar, e deontológico, porque é relacionado aos fundamentos do dever ou obrigação de uma determinada disciplina, qual seja a ética. Assim, o elemento valor, segundo Miguel Reale, em relação à ética, que, como vimos anteriormente, faz parte da construção e da formação do sistema de ato moral e norma moral para a formação da norma jurídica, ele é essencial, preliminar e um dever obrigacional. Assim, a partir da teoria tridimensional de Miguel Reale, o valor passa a ser fortemente influenciado pela ética. Isso parece um pouco lógico, em todos os tempos. No entanto, foi somente através de Miguel Reale que houve essa sistematização. Ele também aponta que o elemento valor está necessariamente relacionado à história. Portanto, o valor, o dever ser e o fim, ou seja, o objetivo a ser alcançado, é necessariamente afetado pelas circunstâncias históricos-sociais a fim de produzir uma norma ideal ou uma aplicação ideal da norma jurídica. Com esses axiomas previamente apontados, podemos dar continuidade ao estudo do tridimensionalismo específico, que tem seus primeiros ensaios através de Wilhelm Sauer, que afirma que a trilateralidade, também chamada de Dreissenten, contém a ratio essendi e a ratio cognoscendi da norma. Portanto, ele afirma que todas as coisas contêm em si matéria, forma e ideia. Esse estudioso também afirma que a trilateralidade do direito deve ser estudada através da filosofia do direito, das ciências sociais e da jurisprudência. No entanto, é importante apontar que Wilhelm Sauer não aplicou inicialmente os axiomas apontados há pouco. Posteriormente, com a aplicação desses axiomas, Miguel Reale passa a apontar que o valor é um desejo prévio, existente ou gerado na mente daquele que deseja ou quer um determinado objeto, sendo que o desejo e o objeto são necessariamente relacionados e que a partir desta relação irá buscar um dever ser, qual seja uma forma determinada para escolher como alcançar esse objeto. Tudo isso dentro de um momento histórico social, tendo por pressuposto a racionalidade do indivíduo. Com base nessa estrutura, Hatchman passa a desenvolver a teoria do dever ser ideal e do dever ser atual, que também é conhecido como dever positivo. Reale afirma que o fim é uma determinação de dever ser dirigida a um determinado valor que está contido na praxis, ou seja, no mundo fenomênico. Portanto, podemos afirmar que a causa jurídica escolhe o meio ou a medida para o alcance do seu fim, ou seja, do seu objetivo, sendo que a escolha é a voluntas, o meio ou a medida é a causa em si e o alcance é o efeito buscado
por esse fim ou esse objetivo. É importante apontar ainda que a voluntas tem como base o valor. Logo, a vontade está relacionada necessariamente com a normativa jurídica. Para demonstrar isso, Miguel Reale faz um determinado gráfico, que foi adaptado por mim. Nesse gráfico, ele aponta que os valores sociais são dirigidos a um determinado fato, portanto, um complexo axiológico atinge um determinado fato que demanda soluções para solucionar esse problema. Essas soluções, por sua vez, criam proposições normativas. E uma determinada proposição normativa é escolhida através do poder e se transforma em norma jurídica. Esse poder que autoriza ou que determina a criação da norma jurídica, por sua vez, foi influenciado por um determinado valor, o qual dá condição e legitimação a esse mesmo poder. Portanto, diante dessa aplicação, fica claro perceber que a norma jurídica é temporal, pois atua em determinado momento através de valores buscando soluções para esse tempo em que foi criado. Dessa forma, ele compreende que a norma jurídica em si ela é estática. No entanto, é influenciada por vários aspectos relacionados ao seu tempo. Dessa forma, ela também é temporal, porquanto os valores e soluções para determinado fato mudam diante do tempo. Ou mesmo o poder é validado ou condicionado por normas de valor distintas do momento da criação da norma jurídica, sendo assim essa norma aplicável somente no seu tempo específico. Por causa disso, é possível perceber, segundo Miguel Reale, que a norma jurídica desatualiza e, dessa forma, deve ser alterada. Parece lógico, né? Para todo mundo. Mas na época que ele criou a teoria, as pessoas não acreditavam muito nisso. E esse tipo de raciocínio foi flexibilizando o poder do judiciário, conforme veremos na aula seguinte.